Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a alegria de encerrar o mês de maio, mês da inauguração de Estúdio Avante, com uma novidade, uma estreia, né? A estreia de estar trazendo aqui, abrindo as portas do estúdio realmente para uma aluna da Escola Estadual Maria Cristina, aqui no centro de Parnamirim, e trazendo como convidado também um psicólogo, para falar de um projeto muito especial que movimentou a escola, está movimentando, e eu quero já apresentar para vocês, introduzir os nossos convidados, nossos ilustres e estimados convidados, que são a aluna Ana Júlia, do 8º ano, e o psicólogo Adriano Fabrício. Eles estão aqui por uma razão muito especial. Eles estão aqui para falar de saúde mental. E como eu disse, é um tema que vem sendo trabalhado na escola de uma forma muito dinâmica e que é inspiração, né? Inspiração para quem está assistindo, para a comunidade em geral, para outras escolas. Saúde mental é um tema que está super aquecido, né? É um tema que tem tomado a atenção da mídia, das escolas de uma maneira geral. E o que a gente quer aqui é mostrar um pouco do andamento desse projeto, né? A Organização Mundial da Saúde diz assim, que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. E o que a gente mais vê hoje são pessoas adoecendo e tendo, às vezes não doenças diagnosticadas, mas mal-estar, ansiedade, uma certa apreensão da realidade, dos planos, de como vai conduzir a vida, né? Uhum. Imagina na cabeça de quem é mais jovem, de quem está na escola, que está formando a personalidade, né? Formando o caminho que vai seguir na vida. Então, para começar introduzindo esse projeto, um projeto chamado Felizmente, eles colocaram assim, separadinhas as palavras, né? Felizmente, mas fazendo essa brincadeira com as palavras. E eu quero pedir para Danilo depois colocar a arte do projeto aqui na entrevista, porque ficou muito legal. Eles fizeram as cabeças, né? Um novelo desenrolando e para mostrar que tem coisas que precisam ser desenroladas na nossa cabeça, né? Sempre. É sempre. E aí, vamos introduzir aqui a nossa conversa. Sejam bem-vindos, minha gente. Viu? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa vivência. Eu vou começar perguntando aqui a nossa aluna, Ana Júlia. Como foi que a escola sentiu o projeto? O projeto foi bem recebido? Havia uma demanda por essa atenção à saúde mental? Bom, eu acho que é aquela coisa, né? A gente é muito adolescente, tem muito a questão dos pais mesmo. Botar essa pressão, você tem que tirar nota boa, tem que passar isso e isso. E agora, por fato de ser uma escola em tempo integral, a gente passa boa parte do dia na escola. Então vem essa questão de conseguir conciliar a escola com a família, com os amigos, com o estudo, com alguma coisa que você faz fora da escola. Então são muitas coisas e houve essa necessidade, né? Porque você tá lá, um monte de coisa para resolver, e aí você, sei lá, tem uma crise de preocupação, de ansiedade. Então era necessário. Muitos alunos iam para a coordenação, falava sobre ter algum meio de, entre os alunos, essa forma de deixar eles mais leves, de ter esse contato da saúde mental. Sim. E aí a gente levou para a coordenação, e aí eles já vinham em mente também com esse projeto. E aí eles seguiram para frente, por isso. E eu quero perguntar agora, Adriano. Adriano, como foi que você recebeu o convite da escola e o que você esperava encontrar quando recebeu esse convite na escola? Você teve experiência com alguma coisa parecida antes com esse público? Eu já tenho na clínica, né, que eu sou psicólogo clínico, e tenho experiência na clínica para trabalhar com adolescentes e também já fui professor, enfim, e ter esse público adolescente como algo que eu já tenho uma certa experiência. E para mim foi assim, não só um privilégio, né, como também uma alegria de saber que há essa iniciativa em algumas escolas, né? É algo que assim me preocupa muito, porque como na clínica a gente vê muita demanda, né, dos adolescentes, e os adolescentes eles estão na escola, né? E ter esse convite, ter essa iniciativa, né, da direção da escola, para mim foi fantástico, entendeu? Então assim, eu fico muito feliz que isso possa ser algo que possa ter uma continuidade, que possa influenciar outras escolas, a própria direção em si, para que possa ter movimentos para isso, né? Adriana, ela falou aqui, adiantou para a gente alguns dos problemas mais comuns que atingem a saúde mental de adolescentes, né? Falou um pouco da ansiedade, essa questão de administração do tempo, que é uma coisa muito difícil hoje em qualquer idade, né? Trabalhando dentro desse projeto, desenvolvendo as suas escutas, o que foi que você percebeu que é mais um fator de risco e que a gente precisa dar mais atenção preventiva em relação à saúde mental desses adolescentes? Olha, a adolescência por si só já é uma fase bem difícil, né? Difícil porque a pessoa sai do universo de criança e não entrou no universo do ser adulto ainda.
Responsabilidades que não se tinha, passa a se ter agora, né? A questão neural e cerebral desse adolescente, ela está em formação ainda, né? Então ele vai precisar de um suporte. E esse suporte ele começa não na escola e nem termina na escola. Esse suporte ele começa na família. E o que a gente percebe muito é que há uma desestrutura dentro do próprio universo familiar, né? E que às vezes transfere para a escola. E a escola fica ali como sendo aquele que vai dar o suporte e a solução para aquela grande problemática que já vem de casa. E aí essa iniciativa da escola, de trazer a família, de trazer uma psicoeducação para as próprias crianças e adolescentes, para que eles entendam, né, qual é o processo no qual eles estão passando. Quando eles começam a compreender que o processo no qual eles estão passando é um processo, vai ter fim e vai e pode se estruturar, isso dá uma certa leveza e minimiza um pouco o estresse, entre outras coisas. Porque é uma cobrança muito grande dos pais, que porque não sabem que não podem e que não devem cobrar da maneira que podem e que estão cobrando, né? Existe um preconceito dos pais, existe todo um universo familiar que precisa de uma reestruturação. Os estereótipos, de maneira geral, né? E eles estão noutra vibe, eles estão noutra dimensão da cultura. E os pais estão presos ali ainda. Então esse choque cultural já existe, né? E agora mais ainda. Então isso traz uma carga de estresse muito grande. A autoestima dessas crianças, ela fica muito, muito, muito a desejar. Merecem cuidado, Merecem cuidado. Isso, né? se transforma, essa complicação dentro da família, em violência, em agressividade, em depressão. E tem outro fator complicador, que é o próprio desempenho escolar, né? Que é uma coisa fundamental para a vida do aluno pessoal, e até evasão escolar pode, né? Acontecer decorrente dessas coisas que deixaram de ser observadas. É justamente isso, né? Essa palavra desempenho escolar, isso é um peso. É um peso, né? Porque ele entra ali dentro de uma forçação de barra, entre aspas, não é que eles não têm que ter desempenho. Ele tem que ter desempenho, mas quais são as estruturas que estão sendo dadas naquela escola para que esse desempenho aconteça? A gente acha que é o quê? É professor dar aula, o aluno prestar atenção na aula e ele desempenhar o seu papel. Não. Não é só isso. É muito mais. Muito mais que isso. É uma partilha, é uma troca contínua, um fluxo de você experienciar a própria vida, né? Quem você é, o sujeito, suas ações, num fluxo que não para. Isso eu quero perguntar a você, Ana Júlia, agora. Participando do projeto e dividindo as suas experiências, as suas impressões em relação a esse tema da saúde mental, com pessoas como você, na sua faixa etária, né? Mais ou menos, de alunos da sua idade. O que foi que você pode dizer que aprendeu e que não tinha aprendido antes, a partir do projeto? Assim, a gente aprendeu mais a lidar com nossos sentimentos, a gente aprendeu mais a lidar com nossos sentimentos, a lidar com a família, principalmente. E saber que aquela coisa, a gente nunca tá sozinho, a gente sempre tem alguém ali para ajudar. E realmente os alunos estão muito empenhados nesse projeto. Quase todo dia dizem, ei, quando vai ser o próximo dia de infelizmente, hoje vai ter, não sei o quê. Tá muito no início o projeto, mas desde agora já dá pra perceber que ele tem um grande futuro. E provavelmente, se a direção levar a sério, dá pra continuar durante muitos anos. E já que você falou assim de momentos que marcaram dessa sua experiência, eu queria perguntar, teve algum momento em especial que marcou especialmente a você, ou você percebe que marcou a comunidade de alunos dentro do projeto? Sim. Na última palestra que a gente teve, a gente foi falar sobre autoestima, porque, querendo ou não, nessa adolescência é algo que choca muito os jovens. E, em específico, muita gente chorou. Ocorreu de muitos alunos se sentirem sensíveis, que afetou aquilo, e eles choraram. E eu vi aquilo não como coisa ruim, mas porque eles tocaram que não tem vergonha de falar isso. E que ele foi até falar o que significava para cada um autoestima. E eles compreenderam que autoestima é se amar, se aceitar independente de qualquer coisa. Eu quero perguntar a Adriano sobre a condução desse momento, porque para o aluno chegar nesse ponto, né, de abrir suas emoções, né, ao ponto de se comover diante de alguns depoimentos, de algumas circunstâncias, tem toda uma preparação. Não se chega e se encontra esse lugar, né? Mas existe toda uma preparação. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Olha, é um desafio enorme, né? Eles são muito exigentes, né? Eles são exigentes, isso no bom sentido, né?
E assim, a gente que vai para lá, a gente tem um desafio enorme, porque adolescentes, eles são assim, multifacetados. Cada grupo é um grupo diferente. Então você não sabe o que você vai encontrar lá, né? Você tem que conquistar a confiança deles, né? Você também não pode ser uma pessoa que vai fazer entretenimento. Você está falando de coisa séria ali, mas ao mesmo tempo não pode ser aquela coisa quadrada e fechada. Então, como a Ana Júlia falou, esse projeto está no início, né? Os primeiros encontros, né? A gente vai fazendo aquilo que a gente chama na psicologia de rapport, né? Que é aquela transferência onde as pessoas, no caso o paciente, ou no caso não é paciente, mas a galera lá vai tendo essa certa confiança. Tem aqueles que não querem nada, e a gente tem que fazer, né? O professor sabe muito o que é isso, né? Mas como a gente não está ali para ser professor, a gente tem um desafio muito grande. Mas foi legal isso, inclusive, que a Ana Júlia falou, que, de fato, né? Era isso que eu ia comentar, inclusive ela comentou. Foi verdade, foi isso mesmo. Trabalhar com isso. Você perguntou o que seria mais contundente dentro desse universo da criançada lá, dos adolescentes. É o quê? É a baixa estima. Porque eles vêm de muita coisa, rede social, aquela coisa de que tem um ícone de como você pode ser e deve ser para ser aceito, né, do teu cabelo, do teu jeito, da tua sexualidade. Os teus pais falam aquilo, muitas palavras de que colocam você para baixo, e isso vai, né, como uma esponja, sendo absorvido por todos eles. Isso desemboca em comportamentos complicados, entende? E quando a gente passou a trabalhar com eles, essa autoaceitação, né? Eu me lembro, não sei se você lembra, Júlia, que a família que eu apresentei, o que era autoestima, que é ser perfeito, né? Olha só, olha a ideia, é ser perfeito, né? Ter autoestima é ter um sentimento de perfeição. Isso é complicado, olha o que eles trazem na cabeça. Não é mais uma autoafirmação, não é mais você se conhecer. Aí eu perguntei, mas vem cá, quem é perfeito? Não existe essa perfeição, o ser humano está em construção, e vocês também junto. Eu falei, olha, eu tenho 53 anos, eu estou em construção ainda. Né? O ser humano, ele é inacabado. Ele é sempre atualizando. Ele, né? Sempre. Né? Ele está sempre em atualização. E mostrar isso para eles, entendeu? Que eles podem, eu falo assim, olha, só tem uma coisa que permanece para sempre. É o quê? Pé de jabuticaba. Ela nasceu para ser jabuticaba, vai ser sempre. Pé de coqueiro, pé de cajueiro. Vocês não. E vocês nunca vão ser aquilo que disseram que vocês precisaram ser. Vocês vão ser o que vocês quiserem ser. E o que vocês puderem ser. Se aceitando como vocês são, e o que é interessante, aceitando um ao outro também. E encontrando essa rede de apoio. Cara, e foi muito legal, né? E assim, eu achei uma coisa muito fantástica entre eles, que eles são muito afetivos. Sim. Por mais que eles tenham aquelas coisas de adolescente, de bater, de brincar, aquela coisa toda, que é uma agressividade não controlada ainda, mas eles são muito afetivos. Idade, né? É muito próprio. E assim, e eles se acolhem, e eu acho isso legal, né? E assim, eu me lembro da primeira palestra que eu pedi para que alguém falasse assim um para o outro, eu aceito você do jeito que você é. E, cara, isso, você começar a criar esse universo de aceitação mútua dentro da escola, tirar esse nível de perfeição, entender que todas as pessoas são diferentes, e por ser diferentes, elas não são melhores nem piores do que ninguém. Você vai o quê? Minimizando as tensões, minimizando os bullying, minimizando a violência e a aceitação. Então você vai criar o ambiente na escola que é para ser um ambiente legal. Poxa, você vai passar o dia todo lá, integral. E a observação é que eu percebi que depois dessa palestra ocorreu muito de vir muitos elogios dos alunos para os alunos. Olha aí. Aconteceu de, sei lá, você tá andando assim, nossa, seu cabelo tá tão bonito, nossa, você tá tão bonita hoje e tal. E, cara, isso foi legal, porque mostra que realmente as palestras estão fazendo efeito. Tá surgindo essa aceitação, a valorização do projeto entrando na cabeça tudo isso. Eu queria perguntar, aproveitar aqui o microfone para a aluna, só para complementar, guarde o seu complemento, por favor. Mas eu queria perguntar a você, já que você puxou aí, o professor puxou essa questão da relação que a gente tem com a internet, com as redes sociais, né? E essa pressão por estar num nível que não é o nosso, seja físico, seja espiritual, seja, né, dentro dos conceitos que são aí celebrados na vida social. Como é a sua relação com o celular? A gente vê hoje essa angústia, por exemplo, do autoplay, né? Que é a coisa de você estar lá, pegar o celular e estar com aquele feed deslizando infinitamente. É vida atrás de vida, é conceito. Essa relação já em algum momento te angustiou a ponto de você parar e refletir sobre essa relação entre o que é virtual, o que é real? Cara, assim, isso é algo particular meu que eu acho que eu sou um pouco diferente dessas. Porque, de verdade, muita gente, nossa, eu não vivo sem internet, sem celular. Sinceramente, eu acho que, claro, a tecnologia nos deu muitas novas oportunidades. Mas eu, particularmente, eu prefiro o uso mais rápido, sabe? Porque a gente fica tão fixo em ser perfeito, em ser igual aos outros,
que a gente, tipo, pô, na natureza tem tantas coisas bonitas. E elas são naturais. Então, sabe, é uma comparação que eu faço. E é aquela coisa, sempre tem aquele comentário, aquela coisa que a gente vê, que se compara e tudo mais. É tanto que na escola tem muita gente, né? Ai, grava TikTok, Instagram, live, essas coisas. É a geração. É o mundo evoluindo e necessitando cada dia mais da tecnologia. Mas eu, particularmente, eu sou muito de refletir, sabe? Eu me atinjo, claro, uma vez ou outra. Mas eu tenho uma visão meio complexa, sabe? Eu realmente sou assim, muito de refletir sobre isso. Além da questão da tecnologia, é uma questão de consumo. Aquele serviço existe para você consumir, né? O tempo todo que você está com o celular na mão e está recebendo aquelas informações, algo você está consumindo ou sendo induzido a consumir, né? A sociedade é consumista. Eu queria devolver a bola para o professor, para ele complementar o pensamento dele, e eu queria perguntar, professor, aproveitando, que tipo de estratégias foram usadas no desenrolar desse projeto? Rodas de conversa, palestras, como é que foi desenvolvido esse plano? Assim, eu procurei deixar a coisa não fechada. Palestra para eles é muito chato, Sim. né? É chato. Porque é chato mesmo, né? Uma palestra, ela tem que ter toda uma dinâmica. A gente não tem um espaço legal. Por exemplo, eu queria que fosse um espaço ao ar livre, né? Não a sala. Porque eles já ficam na sala o tempo todo. É. Então, quer queira que não, inconscientemente, quando eles chegam na sala, O ambiente. já vem aquela coisa, é aula. Aí você coloca um PowerPoint, coloca um monte de coisa, você vai falando sobre conceituação. É muito chato. Isso. Olha, há momentos para isso. Como a gente tem um espaço curto de tempo, que é só 1 hora, tá certo? Então a gente tem que se virar nos 30. Então, qual era a minha ideia? Tentar fazer uma coisa mais na psicoeducação, na didática, de falar de alguns conceitos, mas deixar a fala. Porque eles têm necessidade muito grande de falar. E isso é ótimo, né? Isso é muito bom, né? E assim, uma coisa que a Ana Júlia falou que é muito interessante. Olha só, a natureza ela é composta de, cara, infinitas coisas. Cores, cheiros, texturas, visuais e tudo mais. Ora, se a natureza foi criada assim, o nosso cérebro, ele foi criado de forma para que, em contato com a criação, ele tenha os estímulos para o seu desenvolvimento. Perfeito. No momento em que eu fico preso nessa tela, eu fico me restringindo aos estímulos exteriores. O que acontece? Meu cérebro, que é um músculo, tem muita gente que não sabe que o cérebro é um músculo, ele é de ser estimulado. É mais ou menos como se eu fosse para a academia e fizesse só bíceps. O tempo todo. Só bíceps. O que acontece? Eu vou sair desse jeito, né? Aquela coisa meio que, Isso. né, desconforme, compensada. Então, essa é a palavra. A descompensação neural e a descompensação química do cérebro e das emoções, ela é fruto da falta de estímulo. Né? Então, se eu tenho só estímulos virtuais, tá? E só estímulos naquele nível, o meu cérebro, que aprende por repetição, né? Ele vai ficar só com áreas do cérebro e com com certos neurotransmissores químicos que têm a ver com as emoções e tudo mais, só naquela perspectiva. Quando eu abro, então, o leque para outros tipos de estímulo, que é onde a escola precisa entender, poxa, sair daquelas 4 paredes. Toda escola devia ter um bosque. Toda escola devia, pelo menos, uma vez por mês, fazer isso que o Paulo está fazendo agora. Fala aí o que o Paulo está fazendo agora para o pessoal ficar sabendo. Levar a galera lá para a natureza. Porque eu preciso ser estimulado por cheiro. Atenção, pessoal, olha, é sábado, viu? A escola vai pro bosque, né? A escola vai pra praia, né? E vai ter um momento de aprendizado. Você imagina, teu nome que eu esqueci. Aldo, Você imagina, se todo mês a escola souber, a galera souber, que vai ter um passeio à escola. Cara, né? Mas imagina se aquela rotina, sala de aula, prova, trabalho, o dia todo, não tem quem aguente. Escola é para ser um lugar legal. Não é para ser um lugar, olha, você vai estudar para ser alguma coisa. e realmente você não é. a saúde mental e não traga nenhum bloqueio, né, para ela. O Rubem Alves falou uma coisa interessante. O Rubem Alves escreveu um livro chamado Pinóquio às Avessas. Sim. É fantástico esse livro. Ele fala, a coisa mais imbecil do mundo, que os pais podem fazer, ou qualquer pessoa, para uma criança, para alguém, é perguntar para ela assim, o que é que você vai ser quando você crescer? Legal, então quer dizer que ela não é? Exato, Então, ser quando crescer significa a profissão. Isso. E aí você tira a dimensão do ser e coloca ela dentro de uma caixa. Ou seja, você nasce com a pressão e com o estímulo de que você só será alguém se você tiver o desempenho escolar. Isso mata o ser humano. Por isso que às vezes a pessoa não vai para a escola. Gente, eu falei aqui o nome de Paulo, viva Rubem Alves, eu falei aqui o nome de Paulo,
E para quem não conhece, Paulo é o diretor do Maria Cristina, tá certo? A gente tem o prazer de ter a presença dele aqui no estúdio hoje também. Ele está ali no cantinho dele gravando stories também para fazer essa divulgação nesse momento. E a gente quer parabenizar, porque hoje a escola está muito dinâmica. Já hoje teve uma programação lá para celebrar a climatização de todas as salas de aula, para entregar uniforme para os atletas. Então tudo isso é vida, tudo isso propicia condições para que a saúde mental também vá se desenvolvendo, né, dentro das suas condições, e a gente compartilha dessa alegria, dessa celebração. Agora eu quero dar uma pausa aqui, aproveitando e reforçando o quão especial é esse momento, para abrir um espaço para que Ana Júlia faça algumas perguntas que foram direcionadas pelos alunos ao psicólogo Adriano. Então eu vou sair da bancada, Ana Júlia vai assumir aqui, o Estúdio Avante hoje é dela, ela que está apresentando. Olha aí, tá vendo? Foi promovida, né? Foi promovida. E a partir dela, vocês que estão assistindo, alunos, professores, olha só, está acontecendo, se inspirem e vamos multiplicar, sendo multiplicadores das boas ideias. Ana Júlia, fique à vontade, o microfone é seu nesse momento. Eu vou sair e você vai fazer a sua estreia como mediadora aqui. A primeira pergunta é algo que, assim, sempre que eu tiver médico, psicólogo, essas coisas, sempre falam, faz atividade física e tudo mais. E uma pergunta muito decorrente é o porquê que o exercício físico, ele faz tão bem para a saúde mental. Tá. O que acontece? É como eu estava falando anteriormente no bloco anterior das questões da natureza dos estímulos, né? Atividade física, hoje a OMS diz que o sedentarismo, ele não é mais uma condição humana, ele é doença. O sedentário, ele é doente, tá? Por que se entende isso? Porque com a não estimulação física, de qualquer atividade física, você não consegue fazer com que teu corpo, ele produza certos tipos de química, né, como serotonina, dopamina, noradrenalina, oxitocina, entre outros, que tem a ver com o humor, que tem a ver com o bem-estar. Ele melhora a tua circulação, ele melhora a tua digestão, ele baixa teus níveis de colesterol, triglicerídeos, entre outras coisas, né? E ele dá uma sensação de bem-estar, né? A serotonina, quer dizer, vamos dizer assim, a química do prazer, de certa forma, né? Ela eleva esses níveis, né? Sem falar que você, no contato com a natureza, numa caminhada, alguma coisa, você está tendo aqueles estímulos que eu te falei. Não é só um estímulo mecânico e físico, né? Todo e qualquer estímulo que a gente recebe, a gente fala, isso é psicológico, isso é fisiológico. Não existe isso. Nós somos uma composição única, né? Tudo que é físico é psicológico também, porque está tudo interligado. Então, no momento em que você exercita qualquer coisa, né? Por exemplo, quando você come, né? Você está estimulando o sabor, o cheiro, e isso te dá uma sensação de prazer. Então, comer não é só questão de nutrição, é questão psicológica também, entre outras coisas. Então, por isso, exercício físico, entre outros exercícios, por exemplo, ler é um exercício mental que tem a ver, e que também tem a ver com físico, com psicológico. Do mesmo modo que exercício físico. Tem muita gente que ainda não entende a diferença entre ansiedade e depressão. Uhum. Olha, a ansiedade, na verdade, todo mundo tem um nível de ansiedade. O que é ansiedade? É uma preocupação, um desejo de prever algo que vai acontecer ou estar numa expectativa, tá? Isso é bom para a gente, porque a gente pode projetar o futuro nesse nível de ansiedade. Quando essa ansiedade começa a ser algo que traz uma dor, uma preocupação enorme por algo que eu não sei se vai acontecer, é apenas uma maximização da minha preocupação. Quando aquilo começa a ficar e tomar conta do todo o meu dia, do meu sono, tira meu sono, me deixa angustiado. Isso é uma ansiedade que já começa a ser patológica. A depressão, ela pode estar, né, dentro de um quadro também da ansiedade. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tá? Todo ansioso vai ter depressão? Não. Mas todo depressivo, que a depressão é uma baixa, né, é uma baixa naquilo que você tem como, vamos dizer, tem uma coisa chamada anedonia. Anedonia é quando você perde o prazer pelas coisas que você mais gostava. Na depressão, que é uma baixa, né, de algumas questões químicas do organismo da gente, seja por trauma ou questão fisiológica, tá certo? A gente começa
a não ter mais, é como deprimir mesmo, é como ter uma baixa no humor, é uma baixa nas expectativas, a gente não consegue enxergar coisas boas, mesmo naquilo que a gente gostava. Já o ansioso não, o ansioso é diferente. Ele apenas tem aquela preocupação, aquele desejo que a coisa aconteça logo, ou aquela perspectiva de que vai dar tudo errado. O ansioso sempre ele pensa no pior. Se ele vai viajar, diz, poxa, eu vou viajar, mas vem cá, mas se esse carro quebrar, e se furar o pneu, e se acontecer um acidente? Ou seja, ele começa a maximizar e potencializar só o ruim. O deprimido, ele não vê graça nas coisas. Não vê mais graça nas coisas. Ele perde aquilo que a gente chama de potência. Né? Ele se despotencializa para a vida. Né? Então, há uma diferença assim. Um é um rebaixamento e o outro é uma aceleração. De certa forma, o ansioso ele é acelerado. Né? E isso, lógico, posteriormente pode causar uma depressão. Né? Essa é a diferença básica. Deu para sacar mais ou menos? Uma coisa também é que a gente sabe que tem muitos parentes, às vezes, que têm ansiedade e tal. Uhum. E uma pergunta também é, uma família que é ansiosa, né? Tipo, boa parte dela é assim, os pais, enfim. Pode. Por quê? Porque assim, a ansiedade, como eu te falei, ela pode ser algo, existe uma coisa chamada TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Né? Isso não é um transtorno de personalidade, isso é um quadro da ansiedade, tá certo? Então assim, quando você vive dentro de um ambiente ansioso, naturalmente aquilo vai te afetar. Né? A gente aprende muito por repetição e por estímulo do ambiente onde a gente vive. Então, filhos, né, de pais ansiosos, geralmente podem desenvolver ansiedade. Podem. Por quê? Porque o ansioso, ele pressiona muito. Né? Ele se impressiona muito. E a criança, ou adolescente, ou adulto também que vive naquele ambiente, se ficar muito ali, ele vai absorver. E vai desenvolver também quadro de ansiedade. Agora, é uma máxima? É uma regra? Não. Não, porque a pessoa que não tem a ansiedade como enquanto doença, por assim dizer, né, ela está apenas no ambiente, mas ela pode sair daquele ambiente. Já o ansioso não, ele vive naquela ambiência de ansiedade. Quem está junto tem a possibilidade de sair, mas pode sim desenvolver um quadro. Não é genético. Existem coisas, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso é genético, é questão neural. Né? Esquizofrenia pode ser, né, dentro do histórico familiar, que você desenvolva. Né? Transtorno bipolar afetivo, que tem a ver com a depressão, pode ser também. Algumas podem desenvolver, mas não é a máxima. Uma coisa também, principalmente com os jovens hoje em dia, é que eles têm receio de contar pra alguém que tá sentindo, o que tá passando e tudo mais. E assim, é ruim guardar pra si tudo isso e não desabafar com ninguém. Péssimo. Não só para adolescente, mas para qualquer pessoa. Só que esse adolescente, né, esse jovem, essa criança que tem essa dificuldade, ela não nasce com essa dificuldade. Né? Ela vai se estruturando nessa introspecção, porque em casa era aquela... Cala a boca, menino, você não sabe nada não, fique na sua. Ó, é assim mesmo e acabou. Então ele vai criando essa introspecção. Né? Ele vai se privando, porque ele não tem aquilo que é muito importante para a gente se abrir, que é confiança. E confiança não é algo que assim, você chega para o adolescente, por exemplo, eu trabalho com adolescentes. Então chegam os pais e dizem, olha, meu filho tem 15 anos, não fala comigo. Ou seja, ele quer que eu dê um jeito no filho dele para falar com ele, ser bem íntimo dele. E aí a gente sabe que o problema não é a criança. A gente vai trabalhar com os pais e começa a ver que no decorrer da vida os pais trabalhavam 12 horas por dia. Não tinham intimidade, porque a intimidade é uma conquista. Não gerava confiança. E como que alguém vai se abrir para alguém se não tem confiança? Se a gente acha que, não vou falar isso para meu pai não, porque naquele dia eu fui falar aquilo, Deus me livre, foi um horror. É o acolhimento. Eu acolho você. Não é o seu problema. Pode vir. Papai está aqui. Mamãe está aqui. Você erra como papai também erra. E nós estamos sempre em acertos o tempo todo. Quando você fala isso para uma criança, quando você fala isso para um adulto, para qualquer pessoa, poxa, eu posso falar. Por que no setting da psicologia todo mundo abre o jogo? Porque ele sabe ali que ele não vai ser julgado, né? Que ele vai ser aceito, que ele vai ser acolhido, que eu não estou ali para julgar nem para depreciá-lo. Então ele se abre ali. E olha que ainda é difícil, até ele encontrar aquilo que a gente chama que é o rapó da confiança. Você imagina, você passa o tempo todinho dentro do universo familiar, onde você não tem confiança, onde você é rechaçado, onde você o tempo todo é julgado, pressionado. Lógico, não é culpa
palavra culpa dos pais, mas também vieram de toda essa conjuntura. Mas então é ruim, por quê? Porque quando eu vou acumulando, uma hora isso vai ter que estourar. Eu dou sempre o exemplo que é como se fosse, por favor, me dá aquela garrafinha ali. Isso, aquela ali. Isso, Ok. É como se fosse isso aqui, certo? Isso aqui, olha onde é que tá. Tá por aqui assim, né? Se isso aqui tivesse algo enchendo, ia ter uma hora que encher aqui, e a pressão do enchimento se ia e aí vai explodir. Aí eu falo, olha, falar sabe o que é? É botar um monte de furinho aqui. Porque por mais que encha, né, ele fica aqui, mas ele vai o quê? Ter vazamentos, né? Ele vai ter escapes. Esses furinhos são as falas. Esses furinhos aqui são as falas, né? Quanto mais furinhos eu tiver aqui, menos pressão eu vou ter aqui dentro. Se não tenho nenhum furo, que eu não tenho fala, ora eu vou explodir como? Câncer, hipertensão, ansiedade, problemas endocrinológicos, problemas psicológicos, violência, suicídio. Por quê? Porque ninguém suporta o tempo todo ficar no estresse. E entre essa pessoa que eu vou falar, é uma pessoa que realmente tem a autoestima, que passe isso para mim, que me aceite, que me acolha. Não é que ela vai concordar comigo. Não, ela não precisa concordar nem discordar. Precisa me ouvir. Ainda nessa questão de, tipo, guardar tudo isso pra si, como você disse, às vezes a pressão é tão grande sobre tudo que a gente não consegue guardar. E o que fazer pra, tipo, lidar com uma crise de ansiedade? Primeiro é procurar ajuda profissional, certo? Porque a gente tem que saber de onde vem essa ansiedade, tá? Qual é a causa dessa ansiedade. E depois aprender a lidar com ela. Porque o ansioso, ele tem uma visão daquilo que está na mente dele, que é diferente daquilo que é real, né? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela vai dizer assim, minha filha, uma mãe ansiosa, um exemplo, não, minha filha, não saia não, porque pode ser que o ladrão lhe pegue porque ela, né? Pode ser que alguém faça isso ou aquilo com você porque ela viu no jornal aquilo lá e se impressionou e criou esse quadro de ansiedade de forma que ela só vê o pior, tá certo? Então o que acontece? A pergunta é, vem cá, eu posso ser assaltado? Posso, qualquer pessoa pode. Mas vem cá, onde eu estou passando? É um lugar tipo ermo, esquisitão? Não. É iluminado? É. Tem movimento? Tem. Então a probabilidade é o quê? Pequena. Então é começar a racionalizar as coisas. Porque o ansioso, ele tem uma certa irracionalidade das coisas. Ele maximiza muito. O negócio desse tamanho faz assim. Então lidar com a ansiedade é também lidar com o modo de pensar. É mudar um pouco o modo de pensar. Começar a pensar diferente. Vem cá, será que é isso mesmo? Né? Agora, existem os transtornos, por exemplo, como é a síndrome do pânico, que é outra coisa. Aí você tem que trabalhar com medicação e junto também com terapia. Lidar com a ansiedade tem a ver também com saúde mental, é um conjunto de fatores. Alimentação, ambiente, o que você faz, enquanto, por exemplo, lazer, se tem lazer, se não tem lazer, o ambiente de trabalho. Tudo isso gera, né, aquilo que a gente chama que é a falta da saúde mental. Então, isso precisa ser avaliado. Não tem uma regra. 3 passos para melhorar a ansiedade. Não, a gente tem 3 ou 4, 5 passos para lidar com a síndrome do pânico. Aí tudo bem, né? Por isso eu dou um toque aqui para vocês. Se você pegar alguém que está com síndrome do pânico, não chega para ela e fala assim, olha, isso não tem nada a ver com o que você está pensando. Ela sabe que não tem nada a ver. Esse aqui é o problema. Ela sabe que está tudo bem, mas na mente dela a coisa vai morrer, ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Então não é para falar isso. Fala só assim, eu estou aqui e vai passar. Só fala isso, fica só ali. Porque passa mesmo. Tudo passa, até a uva passa. Então vai passar. Tá? Então é só ter um suporte ali. Né? Eu tive um paciente que eu passei 8 meses com ele, não precisou de medicação. Foi só as técnicas, ele começou a pensar diferente. Hoje ele está legal da síndrome do pânico dele. Mas então, para a ansiedade tem vários fatores que a gente precisa aprender. Atividade física é importante. Alimentação é importante. Saber em que ambiente eu estou. Porque tem ambientes que me causam ansiedade. Como tem ambiente que me causa alegria, tristeza. A ansiedade também é um sintoma e um sentimento. Então tem lugares que é terríveis. Por exemplo, filme. Tem filmes que não fica naquele negócio. Imagina, tem gente que não aguenta ver filme daquele jeito. Né? Então, enfim, a gente é sempre estimulado e a gente reage. Então você imagina se teu cérebro, que aprende por repetição também, ele é estimulado 8 horas no ambiente de ansiedade. Ora, 5 vezes 8, 40. São 40 horas de estímulo para a ansiedade. Ora, você vai desenvolver um quadro de ansiedade porque você está sendo estimulado só para aquilo. Por isso que tem que ter o happy hour. Tem que ter o happy hour, gente boa. Tem que ter a praia,
tem que ter o cinema, tem que ter o namoro, tem que ter a conversa, tem que ter a boa comida, a boa amizade, enfim. É todo um conjunto de fatores. Show? Dá uma gravação ali pra gente. Deu pra... Aí, minha gente, a Ana Júlia fez a estreia dela, entrevistando o psicólogo Adriano. Quero pedir aplausos, né? Porque gente, vocês brilharam hoje aqui. Eu quero agradecer demais a nossa conversa, bastante esclarecedora, né? E parabenizar a Ana Júlia pelo protagonismo como estudante, né? Desejar que essa sua caminhada continue evoluindo. Desejar bastante saúde mental para todos, né? E que a gente possa concentrar os nossos conhecimentos e compartilhar os nossos conhecimentos nesse sentido. Eu quero abrir o microfone para uma palavra final do psicólogo, a nossa audiência, e também de Ana Júlia. Deixa a Ana Júlia. Ana Júlia, é um prazer, Ana Júlia. Bom, eu que agradeço por estar aqui, né? Que é uma oportunidade e uma responsabilidade muito grande, que eu estou falando por todos os alunos. E trazer isso para cá, né? Dúvidas, questões e esclarecimentos sobre tudo isso. Então, eu agradeço pela oportunidade, pela confiança no Ancher. Muito bem, Ana Júlia. E eu agradeço também a pessoa que você é. Então, você vai ser minha parceira, agora vai ser minha co-psicóloga, tá? A gente vai fazer uma parceria. Eu vi que Júlia se destacava, mas não sabia que ela era líder. Você não me falou, Paulo, que ela era líder do negócio lá. Né? Eu precisaria de um auxiliar, tá aqui agora. Vou tocar muita figurinha com Júlia, tá certo? E se realmente eu tiver esse privilégio de passar esse ano com vocês, vai ser muito legal e Júlia vai estar junto aí. A gente vai formar uma equipezinha boa pra gente poder trabalhar isso. Eu fico feliz e quero dizer para vocês que saúde mental é um conjunto de fatores. Né? A gente tem muito a questão do atalho, de pegar o atalho para a saúde mental. Né? E se atalho fosse caminho, não chamar de atalho, chamar de caminho. Então o caminho para a saúde mental, ele é um caminho muito facetado. Ele tem a ver com a sua ambiência. Ele tem a ver com aquilo que você busca para você. Ele tem a ver com aquilo que você pensa de você, que você pensa do mundo, com aquilo que você absorve, com aquilo que você não absorve. E assim, se está doendo na mente, na alma, procura ajuda. Tem muito psicólogo legal aí que dá para ajudar. Um abraço. Rapidinho. Eu posso só falar brevemente sobre o que futuramente se pode vir? Pode. É só um spoiler, tipo assim, ainda vai acontecer. A gente tá caminhando, vendo tudo certinho sobre eu ser uma líder, assim, dirigir isso. Futuramente vai vir rodas de conversa e tudo mais, e a gente vai abrir não somente pra mim, mas para outros alunos que a gente percebe que teriam essa liderança para coordenar essas rodas de conversa. Quanto mais melhor. Então, vai vir novidade e vamos ver. Olha aí. Muito bem, gente. Esse é o projeto Felizmente, projeto da Escola Estadual Maria Cristina, aqui no centro de Parnamirim, que a gente teve o prazer de trazer um pouquinho para vocês se inspirarem. Quando a gente terminar aqui a nossa gravação, você vai ver que vai aparecer aí as nossas plataformas onde nós estamos, as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. A Escola Estadual Maria Cristina também tem um Instagram, tá muito bacana. Se vocês já puderem acompanhar, a gente vai colocar aqui o perfil. E lembrando que sábado tem movimento na escola, hein? O movimento continua. Os alunos vão se encontrar e vão sair para o bosque, vão sair Bosque dos Namorados, Parque das Dunas e para a praia também. E lá toda uma programação visando o quê? Saúde mental e mais conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente, por atender o convite da gente. E obrigado, Paulo, pela parceria, por trazer para a gente também esses projetos. As portas estão abertas para a escola, assim como para todas as nossas escolas aqui da segunda regional. E nesse espírito assim, de gratidão, de celebração por tudo isso que a gente pôde experienciar nessa breve conversa, a gente encerra aqui e se encontra no próximo podcast. Valeu, minha gente, um abraço a todos, até a próxima.